Você frequenta alguma comunidade religiosa, alguma igreja? Qual é o conceito que você tem de igreja? Você acredita que o Senhor tem uma mensagem para aqueles que fazem parte de comunidades religiosas, de igrejas? É o que nós vamos conversar agora no programa Adoração, o momento em que você vai ter um encontro com a Palavra de Deus. Olá, tudo bem com você? Que privilégio estar aqui. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu apresento aqui na TV Novo Tempo o programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, às 7h30 da noite, com reprise às 7h30 da manhã, onde nós estudamos as revistas Esperança, que são produzidas pela Escola Bíblica da Novo Tempo e são distribuídas gratuitamente para os nossos telespectadores. Privilégio poder estudar a Bíblia com você, poder hoje abrir a palavra. Nesse programa você tem um encontro com a palavra e faremos aqui boas reflexões. Hoje a gente vive em um momento em que as pessoas não desejam estar ligadas a uma comunidade religiosa, a uma igreja, né? E a gente tem várias razões para isso, mas seria isso importante para a nossa vida, para o nosso crescimento? E qual é a mensagem que Deus tem para nos dar? É o que nós vamos conversar. E eu quero te oferecer a revista Esperança, porque eu vou estudar hoje 2 capítulos. Vou citá-los, né? Vou me deter no final do 2º capítulo do livro do Apocalipse. Por isso eu quero te oferecer a revista Esperança Apocalipse. Eu vou analisar o capítulo 2 e o capítulo 3, fazendo citações, que é a mensagem de Deus para 7 igrejas, para 7 comunidades religiosas. A gente vai passar rapidamente a mensagem para cada igreja. Essas igrejas existiam, mas essas igrejas também representam a história do cristianismo após a ascensão de Jesus ao céu. E se você deseja entender mais do livro do Apocalipse, você pode pedir agora a sua revista Esperança Apocalipse. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 12982444449. 12982444449. É só escrever: eu quero a revista Esperança Apocalipse. Eu tenho a certeza que você vai ter uma visão desconstruída, muitas vezes, porque a gente tem ideia do Apocalipse como um livro que nos causa medo, né? Terror, e alguns até proíbem em determinadas igrejas a leitura do livro do Apocalipse. Mas você percebe que o Apocalipse é o livro da revelação. Revelação do Senhor Jesus Cristo. Por isso, peça a sua revista Esperança Apocalipse. Vamos orar e vamos refletir na mensagem da palavra de Deus hoje. Oremos. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra agora. Nos dê compreensão. Ajude-nos a desconstruir ideias que a gente tem, que são preconcebidas, né? Que às vezes são a barreira quando a gente ouve uma ideia nova. Por favor, meu Deus, trabalha no nosso coração agora. Eu suplico. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 2. Eu vou citar, como mencionei, alguns versos do capítulo 2 e depois vou analisar o final do capítulo 3. Mas antes queria te fazer uma pergunta. Qual é o conceito que você tem de igreja? Por exemplo, quando você ouve
a expressão igreja, como é que você definiria? Eu quero pensar rapidamente aqui o que passa pela nossa mente. Primeiro, a igreja, quando eu estou falando de igreja, posso estar falando de uma instituição religiosa, certo? E a gente tem inúmeras instituições religiosas. Quando a gente fala de igreja, a gente pode também estar falando que define uma igreja, né, que são as suas crenças fundamentais, ou seja, aquilo que faz parte das suas, né, do que ele prega, né, aquilo que é estrutura. Né. Igreja também pode ser um prédio, né, a gente pode se referir, quando a gente diz, olha, é aquela igreja, a igreja adventista fica na rua tal, a igreja assembleia, aquela que fica na esquina, entende? Né? Mas igreja, dentro do conceito bíblico, também se refere a pessoas. Quando a gente fala de prédio, por exemplo, e vamos para a definição bíblica, a gente tem uma visão muito clara que as pessoas se reuniam na sinagoga, que é onde os judeus se reuniam. Depois, quando surge o cristianismo, nós não temos, inicialmente as igrejas eram nas casas, né, porque eles foram expulsos da sinagoga. Mas na visão bíblica, a grande ênfase que se dá quando a gente fala de igreja se refere a uma comunidade, a um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito. E a gente pode definir isso, né? É como o corpo de Cristo, aquele que se reúne. E a gente tem metáforas para ilustrar, por exemplo, os relacionamentos de membros de uma comunidade. A gente tem referências ao corpo, cada um tem a sua função. E na Bíblia, nós temos inúmeras mensagens a igrejas. Se eu pegar ali, por exemplo, né, cartas de Paulo aos cristãos na cidade de Tessalônica, havia uma comunidade de pessoas ali. E normalmente essas cartas são escritas para resolver problemas de relacionamento, para resolver problemas doutrinários e também para incentivá-los. Porque você sabe, quando a gente fala de existência de pessoas, a gente tem dificuldades. E a igreja cristã primitiva, basicamente, ela vem do judaísmo, judeus que haviam aceitado a mensagem de Jesus Cristo, e vem de gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que estavam ligados a alguma doutrina pagã e agora aceitam a mensagem de Jesus. E eles vêm e formam a igreja cristã. E aí vão passar por um processo de crescimento, de adaptação, de absorver. E quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, a gente vê inúmeras mensagens que Paulo traz, que Paulo apresenta, orientando algumas coisas que causavam intrigas, dissensões. Quando a gente vai para o texto bíblico e a gente pensa em comunidade, nós também temos na Bíblia que não existe exclusividade de salvação em uma determinada comunidade. Mas Deus sempre tem um povo para preservar e para compartilhar mensagens específicas. Deus sempre teve. Estas mensagens, muitas vezes, são mensagens de temas que foram esquecidos, que foram abandonados. O profeta, por exemplo, vai usar a expressão de que nós somos reparadores de brechas, o profeta Isaías. Nós somos reparadores de brecha. Então Deus sempre teve ao longo da história. Quando eu falo de exclusividade de salvação, não estou dizendo só há salvação em determinada comunidade, em determinada igreja. Porque o Senhor está trabalhando para a salvação de todas as pessoas no mundo inteiro. E verdades da palavra estão sendo apresentadas. Mas Deus, ao longo da história, sempre escolheu um povo para pregar uma mensagem específica. E agora eu quero citar com você e quero ler rapidamente alguns versos, por exemplo, o que está no capítulo 2 do livro do Apocalipse, e essas são mensagens para 7 igrejas, 7 comunidades religiosas. Existiam essas igrejas. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Essa é uma igreja desejável. É a igreja que vai do ano 31 até o ano 100 da era cristã. E era uma comunidade religiosa que conservava, que era fiel
só que o Senhor chama atenção. É interessante que na mensagem às 7 igrejas, ele tem um elogio. Primeiro o Senhor se apresenta, ele tem um elogio, e em algumas dessas, ou a maior parte delas, ele tem repreensões. E qual é a repreensão para esta igreja? Você abandonou o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso, eu leio o verso 4. Tem, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que essa expressão significa? Que quando o indivíduo aceita uma comunidade religiosa, faz parte dela, quando o indivíduo está ligado a uma igreja, ele se anima, ele está, sabe, ele é fervoroso, ele preserva os princípios, mas com o passar do tempo, com os desafios, ele pode abandonar aquele primeiro amor, sabe, aquilo que aquecia o seu coração. Se eu estou falando para você hoje, que já foi um fiel membro de uma comunidade, dedicado, envolvido, cantava, às vezes eu encontro por aí, nas minhas caminhadas, nas minhas andanças pelo Brasil, pessoas que dizem, pastor, eu fui um pregador, eu fui um cantor e eu desanimei. Eu não sei as razões por que você desanimou, não vem ao caso aqui, mas a primeira mensagem que eu quero dizer para você, que é a mensagem que o Senhor traz para Éfeso é: volte ao seu primeiro amor. O poder do Espírito pode transformar isso, por maior que tenha sido a sua decepção. Agora a segunda mensagem, que está a partir do verso 8, que é a igreja de Esmirna. A igreja perseguida. Essa é uma igreja que você não encontra repreensão. Mas o Senhor tem uma mensagem para essa igreja, está no verso 10. Não temas o que tens de sofrer. E o Senhor coloca ali uma predição, né, através da sua apresentação, de 10 dias de extrema perseguição. Do ano 100 ao teu ano 313, a igreja cristã foi perseguida. Ela foi, sabe, uma igreja que sofreu. E o Senhor está dizendo, não temas o que você tem de sofrer. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Se eu estou falando para você hoje, que vive esta realidade, se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, não tema o que você tem de sofrer. Nem sempre o que acontece na vida da gente é da vontade de Deus, mas nada do que acontece na vida da gente está fora do controle de Deus. Nem sempre o que acontece na vida da gente e vai ser eliminado, por mais que eu clame não. Nem sempre é assim. E talvez eu estou falando para você que é um fiel cristão e está sofrendo. Eu quero dizer para você hoje, não tema o que você tem de sofrer. Primeiro, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Você terá forças para suportar este momento. E o Senhor transformará isso em bênção. Porque não importa o que aconteça, por pior que seja, tudo no final, em Deus, se transforma numa bênção, quando nós confiamos. Agora, uma terceira mensagem que está a partir do verso 12, que é a igreja em Pérgamo. Esse é o período da igreja do ano 313 até o ano 538. O que acontece? Primeiro, há um período em que a igreja abandona o primeiro amor, há um período em que a igreja é perseguida porque o cristianismo começa a crescer cada vez mais, e aquilo se torna uma ameaça para o Império Romano, que era o império dominante na época. E agora há uma estratégia. Vamos unir as ideias do paganismo que direcionam o Império Romano com os cristãos, com o cristianismo. E aí o que acontece com a igreja de Pérgamo? A igreja começa a comprometer os seus princípios. Lá no verso 14, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E o Senhor faz um apelo para esta igreja, que está na sequência, no verso 16. Portanto, arrepende-te.
Talvez eu estou falando para você que viva esta realidade. Você tem pesquisado, você tem navegado, e hoje a internet muitas vezes pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição porque a gente diz o que quer dizer. A gente não precisa mostrar quais são os fundamentos daquilo. Infelizmente, pessoas estão dizendo sobre a Bíblia coisas que não são bíblicas, porque não sou eu que interpreto o texto bíblico. É o poder do Espírito que me ajuda a entender o que o Senhor revelou para o autor bíblico. Eu vou dizer para você, não acredite em tudo. Confirme, leia. E gradativamente, a igreja de Pérgamo foi se corrompendo. Gradativamente. E é assim que acontece. Você começa a fazer um questionamento aqui, você começa a fazer um questionamento ali. Esses questionamentos podem começar doutrinariamente. Depois esses questionamentos se tornam pessoais. Aí você deseja olhar para o indivíduo que é um líder religioso, que tem a responsabilidade de agir corretamente e ele não age corretamente. E aí você começa a questionar. E de forma sorrateira, você começa a desacreditar ou você começa a ter uma prática que não é mais a prática bíblica. Foi o que aconteceu nesse período. Mas aí a situação se torna ainda mais intensa quando a gente vai para a igreja de Tiatira, que está a partir do verso 18. A igreja de Tiatira vai do ano 538 até mais ou menos 1500, 1517, quando a gente vai ter a reforma protestante. E o que acontece com essa igreja? Essa igreja se transforma em uma igreja corrupta. E o Senhor diz, você tolerou Jezabel. Ou seja, você tolerou ao longo desses anos essas ideias equivocadas e você se desviou daquilo que é a originalidade. E o Senhor, mais uma vez, diz para essa igreja se arrepender. Diz lá no verso 21 assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E o Senhor está dizendo, conserva o pouco da verdade que você tem. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor deseja salvar a todas as pessoas em todos os lugares, em todos os momentos, e Ele está trabalhando isso com todas as comunidades religiosas. Queria te dizer, tá? Mas eu não posso dizer que em todas as comunidades religiosas se fala exatamente o que a palavra diz. O Senhor não tem uma exclusividade de igreja para salvar pessoas, mas o Senhor tem verdades que precisam ser preservadas. E eu quero te desafiar, isso não é uma competição, eu sempre digo no programa Escola Bíblica, não é a competição de uma comunidade contra outra, não é sobre isso. Nós todos devemos pensar o que a palavra diz, e é sobre a palavra que eu tenho que pregar. Eu não posso preservar aquilo que não é bíblico. E o que vale quando a gente fala a respeito de crença é aquilo que é bíblico. Não é aquilo que o líder religioso pensa, não é aquilo que a instituição pensa. Não, é o que a Bíblia diz. Se é o que a Bíblia diz, está correto. E agora a gente vai para a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, que está no início do capítulo 3. Esse é o período da igreja no século XV até o século XVIII. E o Senhor, mais uma vez, chama essa igreja para se arrepender, porque essa igreja é morta. Percebe que gradativamente nós vamos nos afastando, nós vamos aceitando doutrinas falsas, gradativamente nós vamos tendo práticas que não são mais bíblicas, mas que a gente diz que são religiosas, e de repente, sabe o que acontece? Nós estamos tão distantes que a palavra não nos toca mais. E esse é um detalhe que eu tenho que pensar. Em que grau aqui, em que momento você está da sua vida religiosa? Em que momento você está? Você abandonou o primeiro amor? Você está sofrendo? Você começou a questionar, a ter ideias equivocadas a respeito do que a Bíblia diz? Você deixou com que isso absorvesse e isso te fez desacreditar de tudo?
Eu estou falando para você que está desacreditado de tudo e de todas as coisas. Você está. O Senhor convida você a vir a Ele porque Ele pode transformar este momento. Creia, Ele pode transformar. E agora nós vamos para a sexta igreja, que está a partir do verso 7. Essa é uma mensagem à igreja de Filadélfia. A igreja passa por um período de reforma, a igreja começa a restabelecer a palavra e agora a igreja começa a compartilhar a palavra. E o Senhor tem uma mensagem de elogio para essa igreja que é: você guardou a minha palavra. Eu quero dizer para você, querido, por maiores que sejam as decepções que você pode ter em comunidades religiosas, não esqueça, guarde a palavra de Deus e aí peça para Deus: Senhor, me dá um outro olhar. Porque você pode se decepcionar e a gente se decepciona em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E aí, a gente pode querer abandonar, mas não vamos abandonar quando nós guardarmos a palavra e termos um olhar que o Senhor quer que a gente tenha. Mas agora a gente chega à sétima igreja. E essa igreja está descrita a partir do verso 14, essa é a igreja de hoje, de agora. É a realidade do cristianismo hoje. Eu quero ler os versos. A igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia, a partir do verso 14, capítulo 3, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. Quem me dera se fosses frio ou quente. Porque você é morno, você não é quente nem frio e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz: eu estou rico, abastado, eu não preciso de coisa alguma. E você nem sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que de mim você compre ouro refinado do fogo para você ficar rico, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha na tua nudez. Eu aconselho você a comprar colírio, a ter colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a realidade do cristianismo nos últimos dias da história. Sabe qual é? É autossuficiência. Eu sei. Tu dizes, diz o texto, tu dizes, e não é aquilo que eu digo. O correto sempre é o que Deus diz. E a gente tem a tendência de ler esta mensagem e dizer assim: não é sobre mim que o Senhor está falando, é sobre Ele. E eu quero dizer, não é sobre eles que o Senhor está dizendo, é sobre nós, é sobre eu e você. Entende? Que a gente tem a tendência de dizer: ele está perdido, ele é isso. E o Senhor está dizendo: não, não é isso. Você não pode se achar autossuficiente. Você não pode se achar melhor do que o outro. Nenhuma comunidade religiosa, nenhum cristão deve se achar melhor do que o outro. Eu estou salvo e você está perdido. Não é sobre eles. É sobre eu. Sobre mim, melhor. Sobre mim, é sobre você. E o Senhor diz: o Senhor começa se apresentando aquele que sempre esteve no controle de todas as coisas, Ele é a origem de tudo. E queridos, esta é uma mensagem de esperança para mim e para você. E o interessante, percebe? Eu poderia fazer uma análise histórica aqui, arqueológica. Eu recomendo que você assista a última temporada do Evidências, se você vai ter. E assista as temporadas, né? Você pode colocar lá a mensagem às 7 igrejas, você vai ter explicações técnicas, né? Não havia água, eles tinham aquedutos que vinha de Herápolis, que era uma cidade próxima a 40 quilômetros,
E aí saíam águas termais, saíam quentes. Quando chegavam a Laodiceia, as águas eram mornas. Laodiceia era uma cidade autossuficiente, uma cidade rica, uma cidade em que a medicina nesse período era desenvolvida. Por isso o Senhor está dizendo assim, eu recomendo que você compre de mim colírio, é o ouro, é o colírio. Porque a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer, a verdadeira suficiência não está naquilo que a igreja tem, mas naquilo que a igreja é, onde ela está alicerçada. Eu vou dizer para você, nós podemos ter muitos recursos, mas a gente pode achar que nós somos suficientes. Agora, o que mais me chama a atenção nessa igreja é o convite que o Senhor faz. Está no verso 20, talvez o verso mais famoso desse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Na cultura do Oriente não há nada mais próximo, mais íntimo do que sentar à mesa ou convidar alguém para vir à sua casa para comer. E o Senhor está dizendo assim, venha, abre a porta, o Senhor está dizendo, abre a porta, eu estou batendo, e eu quero entrar, e eu vou entrar na sua casa, vou cear com você, eu vou mostrar para você o que realmente vai te dar suficiência na vida. Por isso, queridos, hoje eu quero te desafiar, não diga, eles estão perdidos, eles isso, não. Pensa como eu estou. O Senhor faz parte da minha vida. É Ele que diz o que eu tenho que fazer, porque muitas coisas, o que eu digo é o que me destrói, mesmo sendo um religioso. Você entende? Mesmo sendo alguém que se declara cristão. E eu poderia aqui pensar em tantas coisas que têm nos destruído, ou têm denegrido a nossa imagem, que tem riscado a imagem de Jesus em nós. E eu quero fazer um apelo para você. Você deseja dizer, Senhor, faz parte da minha vida. E quando Jesus faz parte, há transformação. A gente não fica do mesmo jeito. O nosso olhar não é de preconceito. O nosso olhar não é de discriminação. O nosso olhar não é de separação. O nosso olhar não é de exclusivismo. O nosso olhar é dizer, Senhor, eu quero transmitir o teu amor, eu quero transmitir a verdade da palavra, eu quero ser fiel aos princípios, mas eu não quero olhar para o outro e dizer assim, você está perdido e eu estou salvo. Não. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós percebemos as nossas limitações e a nossa necessidade de transformação. É isso que a igreja cristã nos últimos dias da história do mundo precisa, estar perto de Jesus e ver como refletir o seu amor. Eu quero orar nesse momento por isso. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado pela mensagem da tua palavra. Que o Senhor continue tocando no nosso coração. O Espírito diz para a igreja, o Espírito diz para nós. Pai, nós queremos estar atentos à voz do Espírito, por favor. Se nós estamos nos achando autossuficientes, por favor, mostra que nós somos miseráveis, que nós precisamos de Ti, que nós precisamos ter a transformação em Ti. Eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estar com você. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa todos os dias. Um abraço.